Muito bem, vamos então falar da Revolução Industrial. Vamos começar falando que a Revolução começou aí num processo lento. E nós vamos então falar do artesanato, a manufatura. Como é que isso se deu? Como é que deu esse processo de transformação no modo de produção, certo? Vamos lá? Então, durante o período da Europa medieval, predominava a produção artesanal. Como é que se dava esse processo, professor? Então, nesse sistema, não havia produção por etapas, pois o mesmo trabalhador que iniciava o processo também terminava, também concluía o produto. Isso, você chegava lá, pedia para fazer um produto, a pessoa iniciava e terminava. Então, vejam lá, o produto era feito por um artesão que começava e terminava o produto e quase sempre era o mestre, isto é, o dono da oficina, que era que também produzia, né, que fazia parte da produção. Esse mestre oficial, né, ele era o dono da oficina e ele então produzia aquilo que você necessitava. No modo de produção artesanal, né, você ia produzir um bem, mas não existia nesse processo aí a separação entre capital e trabalho. O que é isso, professor? O que significa essa separação entre capital e trabalho? Significava dizer o seguinte, ó, o dono da oficina, ele era também o dono da matéria-prima e ele era o dono do produto final e ele então vendia o produto final. Então não existia intermediário aí, né? Ele era aquele que fazia o produto, ele era o dono da matéria-prima, você encomendava um sapato para ele, ele fazia o sapato e te entregava. Ele era o dono da matéria, era o dono do produto e te vendia o produto. Então esse era o processo artesanal. E aí nós vamos fazer uma nova passagem, uma nova transição nesse processo de produção, que é da manufatura à maquinofatura. E nós vamos falar então da manufatura. Então nós vamos sair do artesanato e vamos então dar um passo além. Vamos então para a manufatura. Como é que se dava então, professor, o processo da manufatura? Vamos lá então? Vejam lá. Na Idade Moderna, predomina o sistema produtivo chamado de manufatura. Essa palavra aí, manufatura, ela vem de duas palavrinhas do latim, manus, que significa mão, e fature, né? Ou facture, que significa fazer. Então, fazer com a mão. Significa que a força motriz, a energia que se coloca na produção, ela é da pessoa humana, é do ser humano. Então, na manufatura, já é possível observar uma incipiente divisão nas etapas de produção. E o dono já não trabalha mais na produção, ele já está ali só administrando. É isso? Então, o que é essa divisão nas etapas? É que lembra do artesanato? A pessoa, ele era o dono da matéria-prima, ele era dono do produto, ele mesmo fazia. Às vezes ele tinha alguns aprendizes que trabalhavam com ele, mas ele era o cara que fazia as coisas. Você queria lá um sapato, queria uma mesa, queria uma porta, queria uma fechadura, ele fazia. Na manufatura já vai haver então algo mais, vai ter mais gente no processo produtivo, não é isso? Então nós vamos aí vislumbrar nesse processo aí uma divisão entre capital e trabalho. Pode-se dizer que temos aqui o nascimento, né, a gênese do capitalismo. Por quê? Por que essa divisão entre capital e trabalho, professor? Porque o capital vai estar na mão de quem? Do dono da oficina, do dono da fábrica, daquela pessoa que tem a matéria-prima e que vai contratar algumas pessoas para trabalhar com ele, né? Então a força da produção ela é uma força ainda humana, feito manualmente, é isso? Então nós estamos aí na chamada manufatura, certo? Mas vamos continuar. Vamos continuar vendo aí como que se dá esse processo de transformação e de mudança, né, de transição da chamada manufatura para a maquinofatura. Vamos lá? São duas palavras aí, maquinofatura, máquina, vem da máquina, e fatura, como nós já vimos, fazer. Então, a máquina vai trabalhar aí juntamente, né, com as pessoas.
Então, o advento da Revolução Industrial inaugurou uma nova maneira de se produzir, chamado de maquinofatura. Nessa etapa, a introdução da energia mecânica, que vai tocar a máquina a vapor no lugar da energia humana, que lá na manufatura é apenas a força humana que está lá trabalhando. Visto isso, já é possível percebermos a divisão do trabalho, que se torna ainda mais evidente e necessária. Então, nós vamos ter aí já mais pessoas trabalhando e cada pessoa fazendo uma coisa, né? Trabalhando num determinado setor daquele produto. Vamos lá? Então, veja lá. Cada operário se torna responsável por uma única tarefa na linha de produção. Se, por exemplo, nós vamos falar de produção de camisa, por exemplo, né? Então, alguém vai talhar a camisa, vai cortar ali, né? O outro vai costurar uma parte, o outro vai costurar outra, até chegar no produto final. Então, vai ter uma divisão de etapas na produção. Então, nós vamos ver que ocorre a separação definitiva entre capital e trabalho, pois o burguês, isto é, o dono da produção, passa apenas a administrar a sua empresa. Ele não está mais dentro do processo. E essa maquinofatura ela foi possível porque nós tivemos aqui, nesse período, a invenção de algumas máquinas, né, que vão ajudar nesse processo da produção. Vamos lá, então? Vejam lá. Então, nós temos aí a primeira, né, a máquina a vapor, de James Watt, que é uma das principais invenções da Revolução Industrial, porque essa máquina ela vai tocar o processo produtivo. Além do que, ele vai ser um embrião aí do processo também depois para a locomotiva, né? Então vejam como é importante esse processo dessas maquinarias aí no processo produtivo, certo? Muito bem. E aí nós vamos ter o TA mecânico. Veja que o processo do início da Revolução Industrial ele se dá principalmente na indústria têxtil, né? Indústria de tecidos. Primeiramente aí com o processo com lã de carneiro, daí é importante da questão do cercamento que vai acontecer, né? E depois com algodão, não é isso? Então vejam lá, essa máquina, a máquina de tecelagem elétrica foi inventada por Edmund Cartwright. A máquina dobrou a velocidade da produção de tecidos e significou que não eram mais necessários tecelões manuais qualificados. Então você vai ter uma máquina que vai fazer o trabalho de várias pessoas, não é isso? Na produção. E com mais eficiência e mais rapidez. Então a máquina ela vai ser fundamental nesse processo da Revolução Industrial. Principalmente o TA mecânico, que vai ser tocado pela máquina a vapor, né? Então é interessante você estar sempre ligado, por isso que a máquina a vapor ela é fundamental nesse processo. Depois nós temos aí o gin de algodão. Essa máquina ela vai ajudar a descaroçar, né? Tirar os caroços do algodão, ali daquelas bolas do algodão. Vocês sabem, conhecem, o algodão ele tem aquela polpa grande, né? Mas lá no centro tem a semente. Aquilo era tirado manualmente. Essa máquina vai facilitar esse processo, vai aumentar, né, aí a produtividade, porque você vai conseguir fazer com mais agilidade esse processo de descaroçamento aí do algodão, tirar as sementes do algodão, certo? Muito bem. Aí nós temos também uma outra máquina que é o eletroímã, também importante nesse processo, né, porque tem a capacidade de acionar um motor, tornando uma fonte de energia muito mais versátil. Nós vamos ter aí como que você vai criar um motor, né, a partir da criação do chamado eletroímã, que vai fundamentar, vai possibilitar também o funcionamento das máquinas e colocar energia na produção. Depois nós temos aí o foguete de Stephenson, né, que revolucionou o transporte ferroviário, transportando cargas e passageiros, não só pela Inglaterra, mas também por todo o mundo.
aí é o embrião, né, do trem, né, que vai facilitar, né, o processo de transporte via terrestre, porque até então o transporte era todo feito por via marítima ou aquática, né? Muito bem. Nós temos então o telégrafo, que vai facilitar, né, no processo de comunicação, de encomendas, né, do processo e de venda no processo produtivo. Aí você vai aumentar a venda, né? Então o telégrafo foi inventado em 1837 por William Fothergill e Charles Wheatstone, né? O telégrafo vai facilitar essa comunicação entre as pessoas e vai facilitar e agilizar o comércio. Muito bem? O martelo a vapor, também uma outra máquina que vai facilitar, né, o dobramento de placas metálicas de vários tamanhos, que isso era feito manualmente, agora vai ser feito por esse martelo e que vai ter qualidade, porque vai ter perfeição, né? Você vai marcar ali, ele vai sempre fazer a mesma coisa. Então você vai possibilitar moldar, né, metais. Então isso é fundamental nesse processo. E aí a produção de aço, né? Com essa invenção aí nós vamos tornar a produção de aço muito mais barata e confiável. Então todo esse processo vai agilizar o que nós chamamos aí da Revolução Industrial. Tudo bem? E aí as indústrias e as mudanças socioeconômicas. Esse processo de industrialização, ele trouxe também questões, né, que são questões aí de cunho socioeconômicos, porque nós vamos mudar toda a questão de estrutura social, né, etc. Então vejam lá, a Revolução Industrial promoveu uma reorganização social e econômica na Inglaterra do século XVIII e posteriormente em outros países da Europa Ocidental e depois no mundo. Então mudou toda a maneira de organizar a sociedade, não é isso? Vejam lá. Então, a Revolução Industrial fortaleceu a burguesia e evidenciou a divisão social entre capitalistas e trabalhadores, isto é, entre aqueles que eram os donos dos meios de produção e os trabalhadores. Então nós vamos ter essa divisão clara, né? Quem que é o dono e quem é que trabalha, quem é que vende a sua força de trabalho. Houve uma mudança radical no modo de produção e nas relações de trabalho. Nós vamos aumentar de forma significativa a produção de bens, né? Mas as relações de trabalho também vão mudar, porque nós vamos ter agora alguém que vai vender a força de trabalho, vai haver um contrato entre o dono da empresa e o trabalhador que vai vender a sua força de trabalho, vai ser assalariado, vai receber um salário. Enquanto a burguesia se fortalecia e ficava mais rica aos trabalhadores, restava a fome, né, a miséria e o abandono. Na realidade, aos trabalhadores ficou as durezas da industrialização. Aqueles que trabalhavam se colocavam aí na força de trabalho, dando aí a sua vida nas fábricas, restou apenas aí muita miséria. Então os operários eram obrigados a trabalhar de 16 a 18 horas por dia. Imagine, né? Então, isso sem qualquer tipo de direito. Não tinha direito nenhum, né? Então as condições de trabalho eram péssimas e a disciplina era rígida. Você trabalhava lá, né, sob pressão, às vezes até sob chicotada. Mulheres e crianças também trabalhavam e seus salários eram pelo menos 50% menores do que os dos homens adultos. O que fazia então o dono da empresa? Ele vai contratar homem para trabalhar? Não, ele vai contratar quem? Mulher e criança. Então muitos homens ficam desempregados e quem vai trabalhar são as mulheres e as crianças, porque ele vai pagar menos, né, para isso. Depois, não existia descanso semanal remunerado, como nós temos hoje, não existia férias. Na realidade, todos os direitos eram negados ao trabalhador.
toda essa situação fez com que surgissem as associações de trabalhadores, que são os sindicatos, para exatamente buscar conquistar direitos. Muitos direitos que nós temos hoje, né, foi aí à custa de lutas, né, dos trabalhadores. Muito bem. Mas aí nós vamos ver uma outra questão da Revolução, que é as mudanças econômicas. Nós vimos lá as questões sociais, agora vamos ver as questões econômicas. A Revolução Industrial foi um acontecimento que marcou, né, a história da humanidade e mudou as relações sociais e as relações de trabalho, o sistema produtivo, estabelecendo novos padrões de consumo e de uso de recursos naturais. Então, o que acontece? As relações sociais, elas vão se modificar, né? Nós vamos ter aí, como nós vimos, uma classe que são os donos, aqui os burgueses, que vão adquirir, né, o capital e que vão, então, se desenvolver, vão desenvolver os países como um todo, não é isso? E vai surgir uma classe, que é a classe trabalhadora. Nós vamos ter aí o desenvolvimento das cidades, porque muita gente vem da zona rural para a cidade, porque antes a vida era rural. Com o desenvolvimento da indústria, as cidades vão crescer, porque as fábricas vão ficar na cidade, as pessoas vêm do campo para a cidade, não é isso? Elas vão vir para a cidade, vão morar na cidade para trabalhar. Então nós vamos ter aí uma reserva de mercado grande de pessoas que estão à disposição do trabalho. Por isso o empregador vai pagar muito pouco, porque ele tem uma reserva muito grande de pessoas que também querem trabalhar, porque estão aí passando necessidade. Tudo isso vai gerar uma situação econômica ruim para os trabalhadores, mas também uma situação boa para o crescimento e o desenvolvimento das cidades e dos países. Certo? Muito bem. A substituição da energia humana pela máquina proporcionou o aumento significativo de indústrias e, consequentemente, a produção e da produtividade. Nós já explicamos aí a diferença entre produção e produtividade, né? A produtividade é quando você aumenta a capacidade da sua produção, muitas vezes sem aumentar o tempo de trabalho, porque as pessoas, com a máquina, você vai aumentar a produção, né? Então, se você produzia 5 sapatos por dia, se você tem uma fábrica que tem máquinas que vai fazer esse processo, você vai produzir, então, muito mais, né? Muito mais sapatos no final do dia. Muito bem. Houve também o aumento da produção em massas, ou em massa, e em curto espaço de tempo, aumentando também o comércio. Então, vai aumentar o comércio, porque nós vamos ter mais produto no mercado, não é isso? Quanto mais produto você tem, mais você vai vender, mais pessoas vão ter oportunidade também de ter as coisas, né, que antes era mais difícil. Muito bem. Então nós vemos também avanços nos setores de transporte e telecomunicações, que ampliaram o mercado consumidor, bem como o escoamento de bens produzidos. Nós temos essa facilidade de transportar aquilo que você produz, porque nós temos aí, né, os meios de transporte que estão muito mais eficientes e mais rápidos. Também tivemos aí a consolidação do modo de produção capitalista. Então, com a Revolução Industrial, nós temos um novo modo de produção, que é o modo de produção capitalista, né, que foi aí fundamentado nas ideias lá do Smith, né, Ricardo e outros pensadores. Também o próprio iluminismo fortaleceu, né, nesse processo de transformação e de mudança na forma de produção. Então nós saímos do chamado feudalismo e entramos num novo modo de produção de bens e serviços, que é o capitalismo, né? É aquele modo de produção onde uns são donos dos meios de produção e outros vendem a sua força de trabalho. E assim nós concluímos a nossa aula, esperando que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a Revolução Industrial.